Em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19 e por motivos de segurança, nem todos os participantes do grupo participaram dessa gravação. Entretanto, deixamos claro que a participação de todos foi importante para a elaboração do mesmo. Século XIV, ano de 1327, em um tempo em que a Santa Inquisição permeava a terra, também conhecido como Tribunal da Inquisição, criado pela Igreja Católica e o direito canônico. E o que era essa tal Santa Inquisição? E quem era o inquisidor? Ah, esse era o que fazia tudo. Isso mesmo que disse. Fazia as funções e elas se concentravam todas nele, e assim ele julgava os considerados hereges. Você disse hereges? Sim, eram os que não seguiam ou infringiam alguma norma da igreja. E digo mais, o processo inquisitório era sigiloso e havia torturas e penas severas, como a roda ou o polé, além da fogueira. Bom, pelo menos havia alguém que os defendia, né? Você que acha? Era sem processo de defesa, muitas vezes sem saber o motivo do crime cometido e nem sequer o porquê de ser detido. Mas diga-me uma coisa: existiu aquilo mesmo aqui no Brasil? Mas é claro, o Brasil viveu este modelo. A Inquisição foi no período colonial e o primeiro inquisidor do Brasil se chamava Heitor Furtado de Mendonça. É, Heitor Furtado de Mendonça? Que nome mais esquisito. Sabe quantos processos foram abertos? Foram abertos aproximadamente 1.000 processos no Brasil. Entendi. As pessoas eram presas sem saber o motivo e eram levadas a Portugal para serem torturadas e julgadas. Sei não. Duvido desse negócio. Existe algum relato ou alguma forma que ilustre tudo isso? Através de audiovisual, etc? Claro que sim. O nome da rosa e também o processo. O nome de quê? O processo de quê? Estou dizendo dos filmes O Nome da Rosa e O Processo. Sei não. Mas me esclareça, por favor. Então, preste atenção. Em O Nome da Rosa é relatado este modelo, em que os acusados não tinham direito de defesa, eram torturados e condenados a serem queimados vivos. Pois todos tinham que ir ao encontro às regras, como o de monge não pode rir, senão eram penalizados. No filme O Processo, também traz este modelo inquisitório, em que o personagem Joseph acorda sendo detido, sem saber o motivo e sem direito à defesa, é sentenciado à morte. E na iminência da morte, falou como um cachorro, não tinha o respeito ao ser humano e à dignidade da pessoa. O processo penal, por muito tempo, foi rude, pesado e sem limites. Sem o devido processo legal, sem contraditório e ampla defesa, e nem sequer falavam em indúbio pro réu. Torturava a pessoa até que ela confessasse, e às vezes nem tinha cometido crimes, pois era simplesmente por fazer algo em que a igreja ou o Estado não o considerava certo. Percebe-se que, na atual conjuntura em que se encontra o país, não estamos longe desses conceitos, pois ao nos depararmos com as críticas feitas por Francesco Carnelucci em As Misérias do Processo Penal, vejamos a seguir. Uma questão interessante é aquela do juiz e de sua toga, vestimenta da justiça, porém, que traz o bem e o mal, dependendo do olho de quem está no processo, separando os magistrados e advogados dos criminosos. Outra notória observação se diz, do juiz como superior e também sobre a sua imparcialidade. Será que é imparcial? E será tratado com diferença algum processo? Eis uma questão levantada: indiferença pelos processos pequenos e clamor pelos processos célebres. Então, fica uma reflexão. O condenado que continua como condenado, mesmo depois de já ter cumprido a pena,
e como as consequências do processo se arrastam pelo resto da vida dela, a libertação e ressocialização. Assimilando-se ao período da Inquisição, onde os presos eram apenas condenados, hereges, e não se pensavam na pessoa ou na família de um deles. Agora sim, entendi tudinho, tudinho. Obrigada.